quando eu estou diante de uma sinusopatia, eu tenho que entender, ou pelo menos tentar entender, se é uma sinusopatia comum ou se é uma mais grave, potencialmente mais grave. Isso passa primeiro por saber a condição clínica do paciente, se ele é imunocompetente ou imunossuprimido, tá? Porque o imunossuprimido ele tende a ter quadros mais graves, ele pode ter quadros mais graves, sinusopatias mais agressivas. Se for imunocompetente, a gente já fica mais tranquilo. Agora, existem sinais que vão tentar dizer pra gente se a rinocinusopatia tem etiologia fúngica ou não, que é uma grande preocupação nas sinusopatias crônicas. O mais clássico achado que indica pra gente que há colonização fúngica, ou seja, que tem um componente fúngico ali, é esse aspecto hiperdenso na secreção. Então repara, eu tenho o semaxilar direito aqui com a densidade intermediária e eu tenho o semaxilar esquerdo aqui que tem uma densidade elevada. Olha só como está mais branco aqui. Tem um pouquinho que está mais parecido com aqui, mas no centro mesmo está bem mais denso. Isso aí não é sangue, tá? Lembrando que, claro, se o paciente estiver no contexto de trauma, você pode até pensar que é sangue ou qualquer coisa. Mas esse paciente geralmente está no ambulatório, não tem história de trauma nenhum. Isso aqui é secreção hiperdensa, é material hiperdenso no seio. Quando a gente vê isso, ou quando a gente vê calcificação grosseira mesmo, aquele negócio parece um osso dentro do seio, a gente vai pensar em sinusopatia fúngica. Por quê, João? Porque o fungo ele tende a fazer uma secreção com mais metais. Secreção rica em metal é o tipo de secreção habitual do fungo. E o metal na tomografia tende a fazer uma imagem mais branca, mais densa do que a secreção comum. Inclusive, isso também tem um impacto na ressonância magnética, porque lá na ressonância a secreção tende a ter um sinal alto, né? Afinal é líquido. Porém, quando tem fungo, a secreção vai ter um sinal baixo, vai ter um hipossinal. Por quê? Porque o metal puxa o sinal na ressonância magnética para baixo. Então, a sinusite bacteriana comum lá, que tem um sinal alto, quando você pega e começa a ver um aspecto que lembra a sinusite, mas o sinal da secreção é lá embaixo, é pretinho, eu penso em rinocinusite fúngica. Beleza? Então, nesse caso aqui, eu estou pensando em rinocinusite fúngica. Beleza, perceba que essa densidade do semaxilar esquerdo é a mesma densidade que eu encontro, ó, aqui nas células etimoidais. Tem uma aqui que até que está aqui não, mas a maioria está preenchida. E aí, então, eu estou com a sinusopatia provavelmente fúngica e tenho que me perguntar, é só isso que tem aí? Porque é muito comum que quando eu tenho uma sinusopatia fúngica, eu faça também polipose. E a polipose nasosinusal, ela pode ser muito, muito discreta no exame de imagem. Não, a queda do sinal da sinusopatia fúngica é no T2, tá? No T1, a secreção já vai tender a ter um sinal mais baixo mesmo. Mas voltando aqui, a associação entre sinusite fúngica e polipose nasosinusal é muito forte. É muito frequente você ter as duas coisas, por isso é sempre de bom tom que você investiga ativamente sinais de polipose nasosinusal em um paciente com sinusopatia fúngica, ok? Então, tô lá com um paciente com sinais de sinusopatia fúngica como esse daqui. Eu tenho que me perguntar, existem sinais de polipose nasosinusal nesse exame? E a resposta é sim, existem. Sabe quais são? Olha aqui, voltando para a janela de osso, eu tenho um certo abaulamento das limitantes das células etimoidais. É como se elas estivessem abauladinhas assim para fora, ó. É como se tivesse alguma coisa dentro preenchendo elas e abaulando a parede delas. É discreto esse achado, mas geralmente as células etimoidais, a limitante dela é bem retinha. Quando você vê essa abauladinha aqui, já é uma coisa para você ficar preocupado. Tanto essa mais lateral quanto as células propriamente, mas ver esse aspecto nas células é mais difícil. E outro sinal que vai fazer a gente pensar é detectar imagens cupuliformes na rinofaringe ou na nasofaringe, enfim, imagens cupuliformes nessa região dos meatos nasais, tá? Isso eu falo, claro, quando a gente tem uma obliteração intensa dos seios frontais, maxilares, esfenoidais,
que vai dificultar a avaliação da presença de pólipos nesses seios. Então, quando eu tenho muito pólipo nos seios, às vezes eu tenho pólipo também na própria nasofaringe e eu consigo flagrar esses pólipos mais cupuliformes se insinuando, às vezes até mesmo a orofaringe. Às vezes o pólipo é grande o suficiente e vai se insinuar. Nesse caso aqui em particular, eu não tenho tanto pólipo assim na nasofaringe, mas esse aspecto de abaulamento das células etimoidais e esse preenchimento importante dos seios é algo que fala a favor de polipose nasosinusal. Quando a gente tem esse preenchimento amplo, é algo que a gente tem que ficar de orelha em pé, é algo que fala a favor. E aí, se você vê ainda esse abaulamento das células etimoidais, já está autorizado a você levantar essa hipótese, tá? Se você vir as imagens cupuliformes aqui na nasofaringe ou mesmo nos seios paranasais, aí ótimo, aí você conseguiu ver literalmente o pólipo. Mas nem sempre é possível ver isso e é de bom tom que você consiga levantar essa bola mesmo sem conseguir ver. Por exemplo, nesse caso aqui, vale a pena levantar essa bola. Olha como está abauladinho aqui, ó, a limitante etimoidal, como elas parecem estar gordinhas, as células etimoidais. Essa desmineralização da limitante, ó, importante, essa desmineralização da limitante por si só é um outro indício de polipose. Então, é uma coisa que indica cronicidade, mas é também um indício de polipose nasosinusal. A polipose nasosinusal, ela tende a dar essa desmineralizada nas limitantes das células etimoidais, tá? Então, é uma coisa que me ajuda a pensar ainda mais. Então, juntando as peças do quebra-cabeça, eu já tenho a sinusite fúngica, desmineralização, esse aspecto preenchido, dá pra gente pensar nas duas coisas para esse paciente. Então, esse é um caso de suspeita de sinusopatia fúngica com indícios de cronicidade e de polipose nasosinusal associado, tá? Então, lembrar, material hiperdenso no seio maxilar, pensa em sinusopatia fúngica, beleza, gente? E às vezes você vai ver mesmo osso se formando dentro dos seios paranasais. Não precisa ser só no seio maxilar, qualquer seio, se você vê só na etimoidal ou no frontal, você já pensa em etiologia fúngica, tá? Coloca isso como um diagnóstico diferencial importante para esse paciente. Beleza?